Bom, o nono e último dom espiritual, a interpretação de línguas. Estamos no item 2.9, na página, final da página 102, na página 103. O comentário diz: é uma operação puramente espiritual. O mesmo Espírito que inspirou o falar em outras línguas, pelo qual as palavras pronunciadas procedem do Espírito e não do intelecto, pode inspirar também a sua interpretação. A interpretação é, portanto, inspirada e espontânea. Assim como falar em língua não é concebido na mente, da mesma maneira que a interpretação emana do Espírito Santo, antes que do intelecto do homem. Então, é um dom que é o Espírito Santo que traz para o homem. Não adianta o homem tentar treinar ou imitar outras pessoas. Não? E é um dom, os dons espirituais e o dom, ele demonstra que realmente o Espírito Santo está operando na pessoa. É um sinal, como disse o apóstolo Paulo. Então, eu comento: aquele que possui o dom de línguas deve buscar o dom de interpretar. 1 Coríntios 14, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que também possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Bom, mantenha sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 14. É um texto importantíssimo para a questão dos dons espirituais, o texto-chave. Vamos ler também o versículo 18, que diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha o dom de variedade de línguas. Maravilhoso, né? Todavia, versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Porque é um sinal, as pessoas verão, mas não vão entender. Tá ok? E ainda nesse 1 Coríntios 14, o versículo 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, os dons estão distribuídos na igreja. Inclusive, falei para vocês que alguns dons espirituais, eu vejo eles na história, e na história antiga da igreja, há 500, 1000 anos atrás, e também na história recente, que eu fui criado na igreja. Dons como de profecia, ele é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Então, os dons eles estão entregues a toda a igreja. E lembrando que igrejas como a Assembleia de Deus, na história chamada de igrejas anabatistas, valdenses, moravianos, era a única igreja que dava liberdade para a mulher atuar. Na igreja católica e na igreja protestante, não, você não vai ver mulher se destacando, por exemplo, pregando, falando, isso não existe entre eles. Não. O primeiro grupo, hoje fala-se muito em direito das mulheres, o primeiro grupo a dar direito à mulher de participar ativamente foi o cristianismo. Tá bom? Alguns até hoje não dão esse direito, como as igrejas católica e protestante. Ainda em 1 Coríntios 14, o versículo 27 diz: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Bom, quando o apóstolo Paulo diz que haja intérprete, esse versículo aqui é fundamental para você tentar converter um tradicional. Muitos batistas tradicionais vieram para a Assembleia de Deus e receberam os dons espirituais. Os dons espirituais são fundamentais. Tá bom? São fundamentais. E, por exemplo, o batista tradicional, eu conheço e respeito principalmente os batistas gerais, eles dizem que o dom de falar em línguas é falar árabe, latim, grego. Se fosse falar árabe,
Por que o apóstolo Paulo está dizendo que necessita intérprete? Por que o apóstolo Paulo diz que quando você fala em línguas espirituais, ninguém entende? Você fala em mistério com Deus. É claro que não está falando de idiomas comuns. E para concluir esse tópico, o versículo 28, ainda de 1 Coríntios 14, que diz: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então veja que esses textos, eles anulam a possibilidade das igrejas tradicionais estarem certas, dizendo que os dons espirituais, ou falar em línguas, é só falar dialetos aqui na Terra. Não, também não posso encerrar esse tópico sobre dons espirituais para alertar vocês, porque o inimigo, vendo que os dons espirituais eles são fundamentais às igrejas pentecostais, como nós vemos há principalmente 400 anos atrás, quando a igreja de Jesus começou a ter liberdade e não ser mais perseguida por católicos e protestantes, alguns países há 400 anos atrás, outros como a Suécia, foi há 150 anos atrás, em 1858, que eles deram liberdade. Os pentecostais, quando tiveram liberdade, eles saíram pregando pelo mundo, como o Gunnar Wingre fez aqui no Brasil. Tá bom? Eles vieram, por exemplo, sem apoio de uma sociedade, porque a igreja mesmo em si ela era pobre. A igreja existia com liberdade na Suécia. Quando ele sai lá da Suécia, vem para os Estados Unidos, no final do século XIX, ele sai de lá de uma igreja muito pobre, que não tinha autorização para existir. Contei para vocês a história de um pastor que ele foi preso e ficou décadas, morreu lá numa região gelada da Suécia, deixou ele numa cela, num buraco. Isso a igreja protestante luterana. Tá, ok? E eles acabaram vendo que os pentecostais se desenvolviam muito, porque olha o crescimento da Assembleia de Deus, dessa igreja livre no Brasil, sem heresia, sem o sinal da cruz, porque cristão de verdade não usa o sinal da cruz, nem na parede, nem no peito, porque o apóstolo Paulo diz claramente, a cruz, ela é um símbolo de maldição. Nós pregamos a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Você herda uma maldição de Adão por causa do pecado. Agora, Jesus morreu na cruz para levar essa maldição no teu lugar. Por isso que nós pregamos a mensagem da cruz, mas não usamos o sinal da cruz. Toda igreja que tem o sinal da cruz, ela tem alguma ligação com a Babilônia apocalíptica. Ela tem uma ligação com a Babilônia apocalíptica. Isso é certo na história. Isso fica claro na história. Esse é um dos motivos para, por exemplo, a Assembleia de Deus crescer tanto e uma igreja cristã, como a Igreja Metodista Wesleyana, não crescer tanto. A Igreja Metodista Wesleyana, ela nasceu num ambiente até de maior recurso financeiro, com John Wesley, na Inglaterra, tudo. Era para ela ter se desenvolvido muito mais que a Assembleia de Deus. Por que não se desenvolveu? Um dos problemas dela é ter o sinal da cruz. Porque esse sinal da cruz, cristão de verdade não anda com ele no peito, nem usa na parede. Nós pregamos a mensagem da cruz. E quando eu digo isso, certa vez o aluno perguntou, pastor, por que nós cantamos então Rude Cruz? Lembre-se, o título do hino é A Mensagem da Cruz. E cante o hino. Ele diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele, em outro ponto, ele fala da cruz como um emblema de vergonha e dor. Antes de Constantino, antes dele organizar a igreja pagã, a igreja primitiva não usava a cruz. Isso é um fato. As únicas vezes que a cruz aparecia, vamos dizer, que fizeram, foram os ímpios debochando do cristianismo, porque Jesus teria morrido. Jesus morreu na cruz. Então, mas a igreja não usava a cruz nem no peito, nem na parede. Isso é da igreja pagã.